Muito bem. Meus queridos, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia, certo? Ah, eu vou falar o seguinte para vocês já no início, Tigrada. Eu dei um problema com a minha conta do Zoom da escola, então eu estou usando aquela conta gratuita que demora, que tem acho que o prazo de 40, 45 minutos, não sei. Aí a Fábio está tentando arrumar lá as questões no colégio. Então eu estou usando essa conta do Zoom diferente, sabe? Por isso, vai chegar um momento que vai expirar o nosso tempo. Quando esse momento chegar, eu vou reenviar um novo link, tá? Um novo link para vocês entrarem aí na aula, certo? Aquele Zoom que não tem limite de tempo, eu não sei porque deu problema no meu, sei lá o que aconteceu, tá? Então, vamos ter um pouco de paciência com relação a isso, tá? Muito bem. Deixa o like e se inscrevam. Isso aí, Gustavo. Deixa teu like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações aqui do nosso canal Filosofia com o O senhor Super parece youtuber de Professor. Minecraft. É muito, muito tempo assistindo vídeo, né? A gente tem que pega o costume, pega o hábito. Bom, o que mais que eu tenho que falar para vocês, Tigrada? Seguinte, semana que vem nós temos a nossa famosa prova, certo? Provinha, aquela especial, aquela querida de vocês, na semana que Eba! vem, né? Super feita com aquele carinho especial, né? Avaliaçãozinha. Não, brincadeira. Vou ser bem tranquilo mesmo. O conteúdo é muito fácil desse bimestre, né? Sustentabilidade, ecologia, pegada ecológica. É muito tranquilo, tá? Mas, de qualquer forma, nós temos que avaliar vocês. Então, vocês, semana que vem, nesse mesmo horário, vocês vão fazer a prova bimestral. Para que vocês se preparem para a prova, como filosofia é um bloco só, eu vou fazer uma revisão com vocês. Afinal de contas, por ser um bloco só, é muito conteúdo, né? Pô, tem coisa que vai cair na prova que a gente estudou há 2 meses atrás. Então, muitas coisas eu acho que vocês já devem ter esquecido, tudo mais. Então, eu vou fazer uma revisãozinha esperta com vocês agora para prepará-los para a prova. Para a nossa revisão, portanto, abram o livro, aliás, o caderno de atividades na página 2. Caderno de atividades, todo mundo abrindo lá. Caderno de atividades. Deu certo? Beleza? Então vamos lá. Viver com sustentabilidade. Que mundo você gostaria de deixar para as futuras gerações? E o que a gente pode fazer para isso se concretizar? Essas duas perguntinhas são duas perguntas que nortearam os nossos estudos durante Danilo Krefft. Porra, cara, os caras, né, pegaram o pé aqui. Nem, se vocês terem uma ideia, eu nem sei como é que joga esse Minecraft. Eu nunca joguei isso, eu nem sei como é que funciona. Tá? Então, esse negócio de Danilo Krefft é uma mentira. Tá? Bom, voltando à vaca fria, essas duas perguntas, né? Qual mundo nós gostaríamos de deixar para as futuras gerações e o que nós temos feito para isso, são duas perguntas importantes que nortearam nossos estudos durante esse semestre. Nós iniciamos a nossa discussão falando sobre tecnologia, técnica, tecnologia. Eu até lembro que vocês fizeram uma linha do tempo sobre uma inovação tecnológica lá. Né? Tigrado, falando no assunto de tecnologia, uma pergunta que eu pedi para vocês pesquisarem no dicionário, na época que a gente estudou, não tenho dúvida que essa pergunta vai aparecer na prova, é conceito de técnica e conceito de tecnologia. O que é técnica e o que é tecnologia?
Vamos relembrar? Laura, você pode ler para nós esse quadradinho amarelo aqui? Claro. Técnica, conjunto dos processos de uma arte ou ciência. Prática, arte. Sei lá se é assim que dá pra me ler. Isso, é assim mesmo. Tá. E tecnologia. Tecnologia. Estudo ou aplicação nos processos e métodos utilizados nos diversos ramos da indústria. Isso, né? Então, o que é técnica? Técnica é a habilidade que eu tenho que ter para fazer algo. Vamos supor assim, ó. Um cara que faz vídeo de Minecraft no YouTube, né? Ele tem que ter uma técnica, uma forma ali de envolver, tal, de falar, não sei o que, tal, de deixar a gurizada de 12 anos pilhada. Ele tem que ter uma técnica, né? O, um marceneiro, meu pai, por exemplo, ele tem uma marcenaria, ele faz móveis, né? Esse quadro, por exemplo, esse quadro fui eu que fiz. Olha só, eu. Ou seja, o professor de filosofia. Sério? Sim, vinha, tem apagadorzinho, tudo. Você? Cara, eu domino a técnica de marcenaria. Sou multiuso, é igual o Veja, multiuso. Né? Então, veja, se existe uma técnica para você trabalhar com a madeira. Agora, se o meu carro estraga, puxa, eu não sei o que fazer. Eu tenho que levar no mecânico. Por quê? Porque não tenho técnica para saber mexer no motor. Eu abro o capô do carro, a única coisa que eu sei é onde que tem que pôr o óleo. Fora isso, não sei nada daquilo. Né? Então, não tem A a água também, né, técnica. professor? Oi? A água também, é verdade. A A água água também. também, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? A gente sabe. Fora disso, eu não tenho a técnica para isso, né? Não tenho a técnica. Quando a gente vai no médico, né? A gente vai no médico, puxa, tô me sentindo mal. Aí eu vou num clínico geral. O clínico geral vai te olhar e tal, e falar, olha, eu vou te encaminhar para um especialista. Aí você fala, pô, cara, mas por que você já não resolve o problema aí? Por que você já não dá o jeito? É porque eu não tenho a técnica. Então, técnica é o conjunto de processos de uma arte, de uma ciência, né? Isso é técnica. Tecnologia é o que eu emprego nessa arte ou ciência. Por exemplo, para fazer esse quadro aqui, né? Para fazer esse quadro eu usei uma técnica, mas também usei tecnologia. Que tipo de tecnologia? Uma serra elétrica, uma lixadeira, né? Sei lá, usando o exemplo do médico lá, o médico vai fazer uma cirurgia, ele tem a técnica, ele sabe fazer, mas ele precisa da tecnologia, do bisturi, do material para fazer sutura, das câmeras, se for lá dentro da gente e tal. Né? Então, técnica e tecnologia são dois conceitos bem importantes, pode destacar eles aí, certo? Para que tecnologia? Bom, ao observarmos tudo que existe, eu estou lá na página 2, ao nosso redor, percebemos o quanto a tecnologia está próxima de nós e o quão dependente nós nos tornamos dela. Afinal, tecnologia liberta ou escraviza as pessoas? Essa é uma pergunta, uma boa pergunta. Né? Nós falamos bastante sobre isso. Será que a tecnologia nos liberta ou nos escraviza? Na época, quando nós estudamos isso, eu lembro que o professor parece o Alan. Vou ver quem que é esse tal de Alan aí. Tomara que seja um cara bem legal. Né? Eu lembro quando nós estávamos estudando essa tecnologia, a gente leu aquela historinha da menina que ficou sem luz lá e tal, e daí ela foi escrever no blog dela umas coisas. Né? Por quê? Porque a gente é muito dependente da tecnologia. Desde o princípio, a humanidade busca superar a sua fragilidade diante da natureza, criando inúmeros instrumentos que ampliam suas capacidades. São exemplos: ferramentas que aumentam a força dos braços
lentes que ampliam o alcance dos olhos, ideias que proporcionam mudanças significativas para a vida. Assim, o uso da técnica e da tecnologia levou pensadores como o inglês Francis Bacon a questionar o papel da natureza diante da nossa imensa capacidade produtiva. Ele acreditava que a finalidade na natureza era servir às necessidades humanas, oferecendo-lhes matérias-primas em abundância para suprir o que era necessário. Veja o que ele concluiu nessas reflexões. Né? Então, aqui vocês têm o bonequinho ali do Francis Bacon, e o Francis Bacon diz assim, ó, saber é poder. Não podemos viver à mercê da natureza, nós precisamos dominá-la. Típico pensamento do século XVII. Século XVII, vocês sabem, teve a Revolução Industrial, o grande boom, né, a grande explosão da indústria, das formas de comércio. E os pensadores dessa época, eles achavam assim que o ser humano chegaria um momento que as inovações tecnológicas elas seriam tão grandes que ele ia superar a natureza. Ele não ia precisar viver mais à mercê da natureza. Por quê? Até o século XVII as pessoas viviam à mercê da natureza, né? Quando acabava um recurso natural, bom, eles tinham que ir atrás em outro lugar, ou tinham que plantar mais, né? Se nevava, né? Nevava não dava para trabalhar, né? Se chovia muito, também não dava. As pessoas viviam à mercê da natureza. A partir do século XVII, com o grande avanço da indústria, o homem pensou que ele poderia ser superior à natureza. E mais, que a natureza deveria estar submetida a ele. Ou seja, ele poderia fazer o que quisesse com a natureza. Típico pensamento do século XVII, tá? Típico pensamento do Francis Bacon. Portanto, destaquem esse pensamento aqui. Tá? Isso aqui é importante. Com certeza vai aparecer na prova de vocês. Uma pergunta tipo, qual é a relação que devemos ter com a natureza segundo o filósofo Francis Bacon? Né? Francis Bacon falava que nós precisamos dominar a natureza. Destaquem aí. Pergunto para vocês. Sendo o Francis Bacon um filósofo, um cara importante, esse pensamento dele é correto? Tem alguma alma viva por aí? Alô, som chamando terra. Pera, professor, o quê? Porque alguém tinha me ligado. Esse pensamento do Francis Bacon, que nós devemos dominar a natureza, é um pensamento correto? Errado? Errado. Errado, mas ele é um filósofo. Não significa que ele é inteligente. Opa! Acho que não tá certo e não tá errado, professor. Legal. Isso, não, realmente, não, vocês têm razão, tipo, o pensamento dele é errado, né? Claro, tem sim, né, um lado positivo. Nós, com o avanço tecnológico, a gente, de fato, conseguiu vencer limites que antes a natureza impunha para nós. Hoje a gente pode voar, a gente pode ir para o espaço. Bom, a gente não, né? Mas os astronautas vão para o espaço. A gente consegue vencer distâncias. A gente consegue se comunicar, mesmo distantes. Coisa que antigamente a gente não podia. Agora, dominar a natureza, ser superior a ela, eu acho que o Francis Bacon ele se equivocou bastante. Ele, com certeza, ele se equivocou demasiadamente. Bom, eu acho que a gente não iria conseguir, tipo, ser superior, né, professor? Mas, tipo, a gente precisa pelo menos ter um controle, porque senão ela vai dominar a gente e a gente morre. Boa resposta, Evelina. Né? Boa resposta. Não significa você dominar no sentido de ser superior, de ter a natureza nas mãos, como se pensava no século XVII.
mas se trata mais de você saber se, né, você ter aquele controle, porque já pensou se a gente não tivesse controle de nada na natureza? Não seria legal também, né? Se, por exemplo, nós não tivéssemos controle sobre, deixa eu pensar uma coisa aqui da natureza, sobre o, sei lá, a questão da água, né? Se nós tivéssemos que viver à mercê, por exemplo, da chuva, não, se nós não tivéssemos reservatórios de água para a gente tomar, uma época de seca como essa, a gente só passaria sede, né? Passaria sede. Então, nós devemos dominar a natureza, só que entre aspas. Qual que Senhor, é? não tem como a gente ser superior à natureza, porque se não fosse a natureza, a gente não tava nem vivo. Não estava nem vivo. Isso, esse é o tipo, é aqui que nós queremos chegar. É nessa conclusão que Adorno e Horkheimer chegaram. Diferente do pensamento lá do século XVII, hoje a gente compreende que a natureza é essencial para a nossa vida. Esse discurso de preservação, esse discurso ecológico, não é conversa para boi dormir. Nós dependemos da natureza. Não é ela que depende de nós dependemos dela. Por isso, página 3, no século XX, Theodor Adorno e Max Horkheimer afirmaram que o domínio sobre a natureza acarretou o domínio sobre as pessoas. Esses dois carinhas aqui, que está aí no livro de vocês, certo? Theodor Adorno e Max Horkheimer, eles falam o seguinte: a busca de um domínio da natureza resultou num domínio sobre as pessoas. A busca do domínio da natureza resultou num domínio sobre as pessoas. Isso quem fala? Adorno. O progresso científico e tecnológico alimentou o desejo de ter. Esse desejo, por sua vez, passou a escravizar as pessoas, mesmo sem elas perceberem. E as máquinas foram criadas como instrumentos para nos libertar do trabalho, mas hoje nós não nos libertamos dela nem nos momentos de lazer. Então vejam, tecnologia que fora criada para libertar o ser humano, no final das contas acabou o quê? Nos escravizando. É ou não é verdade? Vocês passam a manhã inteira na videoaula, na frente do computador, do celular. Cansa, não cansa? Para mim cansa. Porra, chega uma hora, chega lá perto do meio-dia e meia que você tá que você não aguenta mais. Aí você pensa, ai, acabou, graças a Deus, agora eu vou descansar. O que você vai fazer? Você vai assistir vídeo no YouTube. Ou vai assistir televisão. Ou vai mexer no celular. Percebe? As máquinas, nós vivemos em função dela. O cara passa o dia inteiro trabalhando na frente do computador. Chega em casa, ele vai fazer o quê? Vai mexer no computador. Então, o progresso científico, ele vai alimentando o nosso desejo de ter, e acaba nos escravizando, certo? Esse é um pensamento, não do século XVII, é um pensamento do século XX, desses carinhas aí, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, ok? Professor, você fez uma pintura bem bonita neles aí, né? O meu livro é todo rabiscado, assim. É uma estilizada, né? Para deixar mais atraente os carinhos aí, né? Tá? Certo? Feita essa introdução do pensamento, vamos para as questões socioambientais, né? E aqui nós começamos, nessa segunda parte do nosso bimestre, nós começamos a falar de ecologia, o que foi bem interessante. Importância das questões socioambientais. Quem pode ler para mim lá? Só uma pessoa, não precisa brigar, hein? Pera, professor, é onde exatamente? Página 3 do caderno de atividades. Mas que parágrafo. Importância das questões socioambientais. Ah, tá. Os avanços tecnológicos trouxeram inúmeros benefícios à humanidade, possibilitando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em contrapartida, nosso estilo de vida ligado ao consumo
gera produtos cada vez mais descartáveis, seja por modismos, seja pela praticidade que prometem, acarretando grandes impactos ao meio. Assim surge a necessidade de repensar o estilo de vida que levamos, considerando o mundo que queremos para viver e deixar para as futuras gerações. Isso, né? Então, né, diante de todo esse avanço tecnológico próprio do nosso tempo, né, é evidente que a gente comece a pensar, né, sobre o mundo que nós queremos deixar para as futuras gerações. Aí aparece a questão da ecologia. Ecologia como ciência. O que é? Nós precisamos esclarecer um pouco esse conceito de ecologia. A ecologia como ciência é a disciplina que estuda os ecossistemas naturais e a inter-relação deles. A Nicole, cuja mãe é bióloga, né, deve saber bastante sobre ecologia, né? Professora Clarice, eu lembro da professora Clarice me dando aula sobre ecologia, né? Ecologia é a inter-relação entre os ecossistemas vivos, né? A dependência entre ecossistemas vivos. Enquanto ciência. Agora, enquanto movimento social, o que é ecologia? Grupos que defendem a relação harmoniosa entre as ações humanas e o meio físico em prol de um desenvolvimento sustentável, certo? Então, a ecologia enquanto movimento social é aqueles grupos que promovem a sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o planeta Terra. Movimentos tipo Greenpeace, WWF, movimentos que favorecem aí o cuidado com o meio ambiente. E, por fim... Esses tempos atrás, Pode falar. eu tinha visto o filme, tipo, de como começou, assim, o Greenpeace. Os caras, eles eram muito loucos. Tipo, eles se enfiavam, assim, na frente de arpão pra não atirarem nas baleias. Um dos caras lá, tipo, eles foram lá onde eles matavam as foquinhas, né? Uhum. Aí ele pegou e se amarrou, assim, no barco. E os caras, tipo, do barco, assim, quase mataram ele afogado. Nossa. Bem... esses movimentos ecológicos tem uns que são bem extremos, assim, né? Aquela coisa de... Meu Deus, apareceu um gato na tela, hein? Outro gato além de mim nessa aula, não é possível um troço desse. Não, isso não é correto. Brincadeira, tá? Mas você tem razão, né? Sabe aquela coisa de se amarrar em árvore? Que não vão derrubar, não sei o quê. Outro gato. Meu Deus, cara, a concorrência tá grande nessa aula aqui, hein? Tá louco. Olha a cara dele, né? Cara de desconfiado. Sabe que eu tenho um pouco de medo de gato. Vou contar um segredo para vocês. Eu tenho medo de gato. A cara de desgosto do gato. É meio constrangedor isso, mas eu tenho um pouco de medo. De duas coisas que eu tenho medo. De gato e de aranha. Eu tenho medo dessas duas coisas. Tá? Não sei por quê. Acho... Olha a cara desse animal. Ele é desconfiado, ele é malévolo. Olha a cara dele. Não fala assim da minha Maia. É uma menina ainda, olha só. Olha os olhos dela. Tem... Ai, eu tenho medo. Você viu como ela tá amando, tá ali. Nicole, pega seu filho aí também. Você não vai deixar assustado com esses gataradas aí. Olha. Parece que ela tem um estilo... Sei lá. Tenho medo de gato. Tá? Bom. É louco. Mas voltando ao assunto, né? Então nós temos esses movimentos ecológicos e temos também a questão da sustentabilidade, que é algo que todos nós devemos seguir. Atender às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das futuras gerações atenderem às próprias necessidades. Isso é sustentabilidade. Tigrada, grifem isso aí no livro de vocês. Quem tem marca-texto,
caneta, grifem esse conceito de sustentabilidade aí. Isso aqui é bem importante, tá? Se tiver uma perguntinha na prova lá, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você atender às necessidades da geração presente sem comprometer a futura. Como assim, professor? Explico. Nós precisamos de madeira? Precisamos. Bom, para fazer os móveis, para fazer o papel que a gente está usando, né? A gente precisa consumir madeira. Só que tem uma diferença entre eu desmatar uma floresta inteira e consumir aquela madeira e eu ir desmatando aos poucos, desmata aqui, refloresta ali, né? E fazendo uma proporção que vai garantir as futuras gerações, que também tenham madeira disponível. Tem uma diferença entre eu produzir montanhas enormes de lixo e consumindo e produzindo lixo, consumindo e produzindo lixo. É diferente de eu consumir algo, produzir um lixo e reciclar esse lixo para produzir outro algo, né? Então, isso que é sustentabilidade. A sustentabilidade é você atender às necessidades do presente pensando nas gerações futuras, certo? Isso é bem importante. Por isso que eu pedi para vocês grifarem. E o último parágrafo, que foi o conteúdo da nossa última aula, na semana passada, foi o nascimento da bioética. Tá? Quem que pode ler para mim ali? Eu leio, professor, mas é ali aquela nas últimas décadas? Isso, nas últimas décadas ali. Tá. Nas últimas décadas, o processo científico e tecnológico estendeu os limites da ação humana até o espaço sideral e o universo microscópico das células. Isso trouxe novos desafios e dúvidas para a reflexão ética por causa da grande intervenção humana sobre as diversas formas de vida e até mesmo sobre as condições para a continuidade da vida nesse planeta. Assim surgiu uma nova área da filosofia, chamada bioética, dedicada a investigar as questões ligadas à vida. O pensador espanhol Fernando Savater também se interessou pelo tema. Isto, né? Então aqui, ó, o famoso Fernando Savater, né? O que ele vai dizer para nós? Ao contrário do que os seres animados ou inanimados, nós, homens, podemos inventar e escolher em parte a nossa forma de vida. Podemos optar pelo que nos parece bom, ou seja, conveniente para nós, em oposição ao que nos parece mal e inconveniente. Como podemos inventar e escolher, podemos nos enganar, o que não acontece com castores, com abelhas, com cupins. De modo que parece prudente atentarmos bem para o que fazemos, procurando adquirir um certo saber viver, que nos permita acertar. Esse saber viver, ou arte de viver, se você preferir, é o que se chama de ética, né? Então, resumidamente, a partir do que a Nicole leu, a partir do que o Fernando Savater aqui está nos falando, né? O que é ética? Ética é a arte do saber viver. Veja, você nunca vai ver uma abelha tomando vodka num bar pensando, ah, meu Deus, eu fiz uma coisa errada. Não existe. Você nunca vai ver o gato aí da Nicole ou da Eveline, né, um ligando pro outro, ô, meu, seguinte, cara, tô passando mal aí, eu acabei comendo um rato aí, o rato tinha família, cara, né, não existe isso, né, não vai acontecer. Por quê? Porque são animais, né, animais irracionais, eles não, né, eles não têm esse senso moral, esse senso ético. Se tiver um rato, ele vai comer, entendeu? É algo natural. Ou vai perseguir, pelo menos, né? Agora, nós, seres humanos, nós sim. O rato tinha uma família, mataram um Mickey. É bem isso, Gustavo. Né? Poxa, né? Os animais, eles não têm essa ideia de certo e errado. Nós temos. Tem coisas que eu faço que podem ser certas ou que podem ser erradas. Então eu preciso adquirir uma
um bem viver, algo que me permita agir da melhor maneira possível. É a isso que nós chamamos de ética. No caso da bioética, bio, vida, né? Então, é uma ética relacionada à vida. Qual é a maneira com que eu devo lidar com a vida? Essa é a pergunta central da bioética. Qual é a maneira correta, através da qual eu devo lidar com a vida? Será que questões, por exemplo, aborto, eutanásia, distanásia, doação de órgãos, manipulação genética, própria sustentabilidade, questões ecológicas, tudo isso, todas essas coisas que pensam sobre a vida, são questões da bioética, tá? Que é essa reflexão sobre como nós devemos viver aí com o meio natural. Certo, Tigers? Beleza? Muito bem. Deixa eu fazer aqui a chamada de vocês rapidinho, para nós encerrarmos essa primeira aula, antes que acabe o tempo. Aline, tá aí, Aline? Aline. Amanda. Aqui. Ana. Eu. Bruno. Aqui. Carlos. Eu. Eveline. Aqui. Certo. Deixa eu ver quem mais. Fabiana. Não. Fabiana não. Falta. Como é que eu faço aqui? Ué, não tá deixando... Ai, que coisa. Deixa eu começar de novo. Chamada online, buscar datas. Aqui. Pronto. Fabiano então não veio. Ué, bom. Tá. Gabriel. Gabriel tá aí. Gabriel. Gustavo. Gabriel tá ali. Gustavo. Certo. Laura. Ok. Lívia. Aqui, professor. Foster. Ali. E Padmini. Padmini tá aí. Desculpa. Beleza. Muito bem. Certo. Meus queridos, então é o seguinte. Eu vou encerrar essa aula aqui agora, tá? Porque eu estou usando aquele Zoom gratuito, como eu disse para vocês, que tem um limite de tempo. Falta aqui 3 minutos para encerrar essa nossa reunião. Então eu vou encerrar essa reunião e já na sequência eu mando o link lá no grupo para vocês entrarem na próxima aula. Pode ser? Isso. Ok. Então, espero vocês na próxima aula. Tá? Ok. Tá bom, professor.